Uma das frases que mais ouvimos de casais e solteiros com respeito à vida amorosa é esta aqui. Não tem mais jeito pro meu casamento, Renato e Cris. Não tem mais jeito, já tentei de tudo. Não tem mais jeito, ele está já com outra. Não tem mais jeito, ela disse que não me ama mais. Não tem mais jeito, Renato e Cris. Na minha idade, eu já tenho 3 filhos, eu sou divorciada. Não tem mais jeito, eu já ouvi muitas palavras que magoaram, eu estou muito magoada. Você mesmo acha assim, poxa, não tem mais como voltar ao que era antes, já acabou, né? Nem sei se eu quero. Esse relacionamento já aconteceu muita coisa, eu estou destruída por dentro. A pessoa fala, nem sei se eu quero. Mas a verdade é que se você pudesse consertar as coisas que estão quebradas, que estão erradas, e restaurar o que era antes, ou talvez o que nunca foi, mas se pudesse existir neste casamento, neste relacionamento, na sua vida, o que você nunca conheceu, que é uma pessoa carinhosa, uma pessoa que respeita, uma pessoa que te trata bem, enfim, se houver uma maneira de trazer para a sua vida o que está faltando, você diria sim a esta oportunidade. O problema é que você talvez não acredita que isso seja possível. Mas nós vamos mostrar aqui hoje para você, não com palavras, mas com mais uma história de um casal que eu acho que, Cristiane, eles passaram disso aqui. Eu acho que o Carlos e a Cristiane passaram uns 500 quilômetros depois do Não Tem Mais Jeito. E eles vão mostrar como que a coisa pode ter um jeito se eles estiverem dispostos a fazer a parte deles. Agora, antes das pessoas falarem assim, mas os dois têm que querer, Renato e Cris. Não adianta, um só querendo não tem jeito. No caso do Carlos e da Cristiane, tinha um que não queria, não. Pois é, a gente vai provar aqui que quando um só quer... não queria mais, não. Quando um só quer e faz as coisas certas, tem jeito também. Bom, vamos lá. Bem-vindos, Carlos e Cristiane. Tudo bem? Tudo bem. Vocês estão bem hoje há mais ou menos o quê? Uns 2 anos? 3 anos? Isso, 2 anos. 2 anos. 2 anos. Estão bem hoje. De Sim. Relacionamento são 18 anos. Isso, 18 anos. Então, somente há 2 anos que vocês estão bem. Sim. São 3 filhos desse relacionamento. Sim. Muito bem. Então, vamos entender por que há mais ou menos uns 3 para 4 anos vocês decidiram que não tinha mais jeito para o relacionamento de vocês, para o casamento de vocês. Inclusive, você, Cristiane, foi embora, você voltou para o seu estado, você é do Pará. Sim. E você voltou de São Paulo para o Pará, deixando o seu marido aqui, porque você achava que acabou, não tinha mais jeito para esse relacionamento. O que aconteceu que levou você a essa decisão? Qual foi o estopim? Então, na verdade, devido a muitas brigas que eu tinha, né? Assim, motivos fúteis, assim, motivos sem... Ele não me dava motivo, era eu que era motivo. Eu tinha um temperamento explosivo. E assim, devido a muitas brigas, eu cheguei até a agredi-lo. E ele, para se defender, ele também reagia. Então, a última briga foi uma briga que eu fiquei com meu rosto todo machucado. E assim, foi um motivo banal, porque eu estava numa festa, dancei com criança e ele tinha muito ciúme. O ciúme dele, ele não mostrava para todo mundo, ele mostrava quando eu chegava em casa. Então, devido a muitas brigas, eu fui desacreditando que eu amava ele, que eu gostava dele, que eu só estava com ele por causa dos filhos. Porque era isso que eu tinha na mente, eu vou continuar com esse casamento por causa dos filhos. Porque os meus filhos, a prioridade era os filhos, só que eu não cuidava. Nessa noite que você veio da festa, você dançou com crianças, você falou? Sim. E ele muito ciumento, chegou em casa, aconteceu o quê? Eu já acordei com um tapa. Eu estava dormindo, eu acordei já sendo agredida. E o meu filho mais velho, ele que se colocou na frente e disse, pai, não faz isso com a mamãe. Foi que ele deu aquele estalo assim e ele parou.
Mas só que já não tinha mais jeito, porque o meu rosto já estava todo machucado. E assim, eu guardei aquilo para mim porque eu fiquei com vergonha, eu não, sabe, eu me fechei. Daquele exato momento eu me fechei. Eu já planejava o dia de eu ir embora. Quer dizer, ali você viu, passou dos limites. Passou dos limites. Não vou aceitar isso, tenho que dar um jeito de ir embora. Isso, só que eu não procurei outros caminhos, eu me guardei, entendeu? Eu fiquei só para mim, eu planejava o dia que eu ia embora, eu planejava o que eu ia levar. Eu já conversava com meus filhos, eu criei uma história na cabeça dos meus filhos, entendeu? Cristiane, nessa época, quantos anos você era casada já? A gente já estava 16, 16. né, amor? 16 anos. 16 anos. De muita luta, muita briga, muito... Foram 16 anos de brigas? Vocês sempre tiveram... É 18, ou um ano que a gente não briga. Mas foi 18 anos do fundo do poço. Eu não soube o que era ser feliz. Se alguém me perguntar, Cris, você hoje é feliz? Hoje eu sou. De um ano para cá eu sou, mas antes eu não sabia o que era felicidade. Porque a minha família, eu não tinha esse exemplo de pai e mãe. As minhas tias, elas trocavam de marido como se troca de roupa. Então eu fui tendo aquele exemplo. Enfrentar. Você não tem que ficar calada, você tem que responder. Então eu fui criando aquele sentimento e quando ele vinha falar alguma coisa, para mim eu não aceitava um não, eu queria sempre o sim. Então lá de trás, como você disse, você não teve exemplo de pai e mãe. Você foi criada... Com vó, com tia. Com vó, com tia. Aí você via o quê, assim? A sua referencial familiar era o quê? O que você via nas suas tias? Minha tia saindo para trabalhar, mas não era trabalho, era ter encontros com homens, dormindo na casa da minha avó. Então eu chamava todos eles de pai, de tio. Eu não tinha uma base. Minha avó só... Eu tenho vagamente, assim, porque só foi doença, entendeu? Então, para mim, eu dizia assim mesmo, nossa, eu vou casar, eu vou ser feliz na minha cabeça. E muitas brigas de parente, sabe? E eu lembro bem que a minha avó disse assim mesmo, Cristiane, eu era muito rebelde, você nunca vai ser feliz com homem nenhum, porque você é muito brava, você é muito valente. E eu guardei aquilo. Então, quando o homem vinha querer falar, eu já me defendia, mas me defendia com agressão, com palavras. E você, Carlos, você já veio de uma família diferente, acho que o oposto da Cristiane, né? Na sua família você tinha referenciais. Sim, sim. A minha família, todo mundo é casado, né? A única pessoa que não é casada, ela é casada, minha mãe é casada, mas esses problemas teve no casamento dela. Mas os outros não, todo mundo é casado, todo mundo nunca se divorciou, todo mundo até hoje está casado. Então a minha família é bem diferente da dela. E eu tinha essa referência. Então para mim, nesse momento era um conflito também. Porque eu via meus tios, eu via meu avô quando falava, todo mundo obedecia. Ela não. Quando eu, Cris, vamos fazer tal coisa. Não quero, eu quero ir por ali. Não, vamos por aqui, não, eu quero ir por ali. Aí é engraçado, né, Cristiane, como essas pessoas se encontram, né? Esses opostos se encontram, né? Mas parece que vocês se procuram, né? Eu vou achar alguém que é totalmente diferente de mim, que tem todas as chances de não dar certo. Né? Eu queria perguntar, Carlos, a sua reclamação da Cristiane era porque ela não ouvia você? Vocês brigavam porque ela era essa pessoa rebelde com você ou era outras coisas? Não, era isso, Porque assim, né, 18 anos casados, né? E as brigas eram bobas praticamente. Não houve traição, não houve mentira, não houve... E aí você fica assim, puxa, como pode, né? Será que vocês não conseguem se dar bem? Será que você não consegue respeitar um ao outro, né? Mas por 18 anos vocês nunca se respeitaram. Não. Principalmente você, Cris. Eu. E você que agredia ele e ele acabava te agredindo também. Teve um momento assim bem rápido que ele trabalhava à noite
Então ele chegava de manhã às 7 horas e eu já estava aguardando, né? E ele disse assim mesmo, filha, eu não recebi. Nossa, eu disse assim, o quê? Eu fiz um show, deu um escândalo, porque eu queria o dinheiro para mim comprar umas coisas para mim. Eu era muito egoísta, porque eu gastava o dinheiro dele tudo com besteira, sapato, roupa, sabe? Eu não pensava no de casa, era eu. Acho que o que eu não tinha na infância, eu quis, sabe, suprir tudo de uma vez e eu tava acabando com ele. Porque eu olhava assim, eu não dizia assim mesmo, ele tem obrigação de me sustentar, ele tem obrigação de me dar. Então isso foi, não era ele o problema, era eu, porque eu que tinha aquela brabeza, aquela agressividade, porque eu só vi isso. Eu só via isso, a minha tia dizia assim mesmo, comigo o homem não se cria, comigo o homem tem que ser na paulada. Então eu fui guardando essas coisas, entendeu? Foi muito difícil. Eu falo para ele, amor, não sei como você me suportou todo esse tempo, me aguentou. Então. Você era o típico caso que nós falamos sempre aqui na Escola do Amor, responde, da pessoa que a gente diz, olha, você não tem condições de estar em um relacionamento. Você não tinha condições nenhumas de estar em relacionamento com ninguém, porque você não tinha relacionamento nem com você. Nem comigo. Se fosse fazer o certo, você precisava de um tratamento intensivo, né? Para se curar disso, para entender o que é uma família, o que é um relacionamento, aí então entrar em um. Sim. Mas as pessoas, infelizmente, não têm conhecimento disso. Aí vão entrando em relacionamentos. Então, a vida de vocês, eu imagino, diante dos filhos, então, era uma guerra. Era, como você falou, naquela noite, seu filho teve que apartar o seu marido de bater em você. Os filhos viam tudo isso, vocês não pensavam? As crianças, vocês não pensavam nisso? Nem passava pela minha cabeça o que eu estava fazendo para os meus filhos, o exemplo que eu estava dando para eles. Não passava, porque para mim era normal. Eu enfrentar era normal. Eu não traí, não troquei ele com homem nenhum. Mas, assim, eu tinha aquilo como uma defesa. Era uma defesa que eu tinha, mas eu estava completamente errado, né? Porque ele estava assim, Você se achava no direito de brigar com ele porque você era uma boa esposa, porque você não traía. Isso. Né? Era esse que os meus pensamentos. Essa é a cultura de muitas pessoas, né? Muitas mulheres têm, e homens também, têm essa cultura, olha, porque eu não traio, eu tenho o direito de falar do jeito que eu quiser, né? E tratar você do jeito que eu quiser, porque eu sou um bom marido, uma boa esposa. Acho que faz uma coisa boa e tudo mais está aliviado de fazer. Bom, chegou o momento que você disse, não tem mais jeito, eu vou embora. Você ficou planejando, depois daquela agressão, você ficou planejando alguns meses ir embora. Certo. E finalmente você foi. Fui. Você avisou ele que ia ou ele foi uma surpresa? Não, eu falei para ele, pedi para ele comprar minha passagem, que eu queria ir embora, que eu estava com muita saudade do meu... Eu usei meus parentes, né? Eu usei meus familiares. Eu estava com saudade, que eu não aguentava mais, que se desse certo, depois ele ia. Eu fui usando essas estratégias, né? Mas eu, no fundo, eu sabia que eu não queria mais voltar, né? E fui. Você não sabia que ela ia ficar por lá? Não. Mas ela falou que ia, aí a gente conversou, até falou, eu vou, e depois dando certo lá, e você vai comigo, você volta. Eu não sabia que ela ia para ficar de vez. Mas você levou tudo? Não, ela eu vendeu. Vendi tudo. Tudo que tinha dentro da casa eu vendia, da noite pro dia. E você não achou isso estranho, não? Não achei. Ela vendeu tudo. Não achou estranho? Qual a razão que você deu para ele? Eu deixei só ele com uma cama e um armário para pôr as roupas só. Mas, porque a ideia é que ele iria mudar para lá. Isso, que depois de um certo entendi. tempo eu iria embora. Você armou direitinho, hein? Armou direitinho. Aí você foi embora. Fui embora. Aí quando que você deu a notícia para ele, eu não volto mais? Eu já estava lá já. Depois de uma semana que eu atendi o telefone dele, que eu não queria falar com ele. Aí eu dei o gelo de não atender as ligações dele. Aí só as crianças que falavam, né? Passou 1 mês, 2 meses, eu comecei a ver o sofrimento dos meus filhos, né? Que eles sorriam, fazia de tudo, levava pra praia, levava... Mas
aquele brilho no olhar deles não existia mais. Então foi relevando, foi levando, foi levando. Foi um tempo que eu cheguei, parei para pensar, eu disse, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu vi meus filhos dormindo tudo no chão, eu acordar de madrugada com tiro, com briga na rua. Eu fui começar a analisar a vida que eu tinha em São Paulo, né? Aí foi quando E ele ligava, falava só com os filhos. Era raro que eu falava com ele. E nesse dia eu liguei para ele. Quanto tempo depois, assim, que vocês se falaram, assim, que você queria voltar? Quanto tempo depois de você ter... 9 meses. 9 meses. Então, nesses 9 meses, já estava claro que ela não ia mais voltar? Já estava claro. E assim, quando ela saiu de casa, eu levei ela no aeroporto. Quando eu voltei e pisei em casa, desse dia em diante, eu comecei a ter ódio dela. Eu não gostava de ouvir nem o nome dela. Nem de ouvir o nome dela. Porque você se sentiu o quê? Traído, mágoa. abandonado? Não, mágoa. Eu tinha uma mágoa tão grande. Mas mágoa de quê? Você estava magoado? Porque como o meu pensamento, eu tenho que dar as coisas para ela, para os meus filhos, para todo mundo, para minha família. Eu tinha que sustentar a minha família. Então, na medida do possível, eu tentei fazer isso. E ela não reconheceu. Ela foi embora. Então, desse dia em diante, eu tinha ódio dela. Eu não gostava nem de ouvir o nome dela. Eu não suportava ela. Então, também na sua cabeça, você pensou, não quero mais essa mulher? Não quero, não queria. Não gostava nem de ouvir o nome dela. Não tem mais jeito. Não queria, não tem mais jeito. Não tenho, não quero mais, eu não quero. Tanto que quando ela voltou, eu falei para ela, eu não quero, eu não te amo mais, eu não gosto mais de você, eu não sinto mais nada por você. A única coisa é que você é a mãe dos meus filhos, é só, mas não tem mais jeito, eu não quero mais, eu não quero. Inclusive, você foi além e encontrou uma outra mulher, se começou a se relacionar com outra mulher. Sim, comecei a me relacionar com outra mulher. Depois de quanto tempo que ela tinha saído de casa, você começou a se relacionar? 2 meses. 2 meses depois? Foi. E foi pior ainda. Ela foi morar com você ou era só um caso assim? A gente namorou 1 mês e fui morar, depois desse 1 mês a gente foi morar junto já. E foi pior, porque nessa época que eu tava com a Cris, eu não tinha, assim, vício, eu não tinha. E nesse novo relacionamento eu adquiri vício. É porque você estava com muita coisa negativa dentro de você, né? Muita raiva, muita mágoa. Isso. E a pessoa pensa que entrando em um outro relacionamento, ela vai tapar toda aquela raiva que ela tem, né, dentro dela. Aquele outro amor vai fazer bem e não faz. Né? Não tem como. Né? A pessoa não está curada, aquela ideia dor de amor se cura com outro amor é uma das maiores mentiras que existe no mundo dos relacionamentos. E você então ficou pior, e aí entrou para os vícios, Isso. quer dizer, a coisa vai afundando, né? Isso. Vocês dois separados ficaram piores do que juntos. Juntos. Não estamos aqui advogando, dizendo que vocês deveriam ter ficado juntos e se matando um ao outro tampouco. Mas, enfim, 1 ano praticamente vocês ficaram separados. Você lá no Pará e você aqui em São Paulo, até que a saudade, as condições que a sua família estava lá não eram melhores que você tinha aqui, você pensou, vou voltar pelo menos para ter uma condição de vida melhor. Mas mesmo voltando, vocês não conseguiam se dar bem, não é isso? Porque aí você descobriu que ele já tinha tido outra. Ele Já estava com outra. Estava com ela, né? Ainda estava com ela. Só que até um momento eu não tinha visto ainda, né? Eu só ouvia as conversas e ele que não voltava, né? Simplesmente ele foi e não voltou mais. Eu fiquei só. Aí passou 1 semana, 2, 3 e nada. E quando ele ia lá só para ver os meninos e eu sem trabalho, sem conhecer ninguém. Aí a última vez que eu tive certeza mesmo que ele não ia voltar, ele disse assim mesmo, acabou, segue tua vida. Eu me desesperei. Ele saiu, pronto, o meu mundo abriu e eu caí lá e eu fiquei. Aí eu pensava em matar meus filhos para ofender ele. Eu olhava assim, meus filhos dormindo, eu ficava matutando, maquinando como que eu ia ofender ele. Se ele não ia ficar comigo, mas também ele não ia ser feliz, então aquilo ficava. Aí foi neste ponto que você já estava contemplando dar um fim a tudo, que você então conheceu a terapia do amor. Sim. E foi sozinha? Sozinha. Quanto tempo sozinha você fez a palestra?
Ai, acho 8 que meses. foi uns 8 meses. 8 meses. Você vai conhecer agora mais sobre o trabalho da Terapia do Amor, porque você está acompanhando aqui a história dramática do Carlos e da Cristiane, que passaram muito longe, muito além deste ponto aqui de não ter mais jeito. A ponto dele chegar, não tenho mais amor por você, não quero mais nada com você. E a mágoa, ele não podia ouvir o nome da ex-mulher, estava com outra. Tudo isso perdido, agressões do passado, 16 anos de sofrimento. Será que tinha jeito? Vamos ver o que eles conheceram que deu jeito na relação dos dois. Armando e Maiara se casaram muito novos, inexperientes, porém com muita vontade de acertar. Os dois buscaram na terapia do amor a orientação que precisavam. Sempre fui falho, né, na vida amorosa. E quando encontrei ela, eu já estava decidido a mudar de vida, a ir a fundo, né, na vida amorosa, procurar uma pessoa certa para casar. A gente se conheceu 6 meses depois que a gente começou o relacionamento, namoro e noivou. Em menos de 6 meses a gente já casou. E nisso a gente foi aprendendo um com o outro, né? Porque casamento, em 6 meses, eu já tenho uma filha, então é meio complicado. E através das palestras eu quebrei muito meu orgulho, que eu era uma pessoa muito orgulhosa, não aceitava, por exemplo, quando a mulher dava opinião, eu não aceitava que ela estava certa e eu queria sair como certo. Eu procurei separar as amizades e hoje nós se damos bem graças a isso, né? A esses ensinamentos do Renato e a Cris. Eu aprendi, na verdade, respeitar, né? Ouvir. Quando ele tem o problema dele, assim, quando ele quer conversar, eu sempre estou ouvindo, eu nunca julgo. Quanto a quebrar o orgulho, ele quebrou o orgulho dele e eu também quebrei muito o orgulho. A gente é muito parceira, eu aprendi a confiar nele, a ser parceira. Então, assim como no corpo você tem, por exemplo, coisas que você faz melhor com a mão e outras coisas você faz melhor com o pé. Assim também no casamento. A gente tem que saber, você não pode se sentir inferior ou achar que você está se desgastando ou está sendo usada, está tirando vantagem de você. Você tem que ver, puxa, assim como eu me entrego para o Renato, eu faço coisas por o Renato, porque eu quero vê-lo feliz, ele também vai fazer, ele faz para mim. Essa é a troca. Quando a gente se torna então fica aquela competição, quem vai agradar mais o outro. Além de sermos casados, somos amigos, somos companheiros em tudo. Hoje eu dou mais atenção para ela, procuro elogiá-la todo dia, porque isso é muito importante. A mulher tem que se sentir bonita, linda todos os dias. E eu sou muito grato à Terapia do Amor. Assim como eles, muitas pessoas transformaram suas vidas com os ensinamentos da Terapia do Amor. Eu não tinha direção, uma pessoa totalmente perturbada, frequentava outros lugares que não me faziam bem. Eu fui casada há 7 anos, né? Fiquei 15 anos com a pessoa, casamos, ficamos 7 anos juntos, mas veio que não deu certo esse relacionamento. Pelo meu nervosismo mesmo, eu era uma pessoa muito nervosa, estressada, e isso acarretava, né, no relacionamento. A gente acabava discutindo por coisas bobas. A partir dessas desilusões que eu tive na vida amorosa, eu percebi que eu precisava de orientação. Foi daí que, acompanhando na televisão as palestras da Terapia do Amor, eu vi que tinha jeito para aquilo. Eu aprendi a me dar valor, né? Eu acho que o mais importante aí é a gente se dar valor. E tudo aquilo que eu achava que a pessoa estava errando, era eu que estava errando. Então, eu aprendi a, primeiramente, cuidar de mim, né? Cuidar do meu eu, do meu ser, para depois cuidar de alguém, eu ter um relacionamento com alguém. Se você mesmo reconhece que não está bem e você precisa se curar, então não tome uma decisão a partir do seu medo, a partir da dúvida, a partir da ferida que está aberta ainda. Não tome decisão a partir disso. Suas decisões têm que ser feitas racionalmente. Então, o racional agora é você continuar cuidando de você.
Quando você chegar num momento que você está bem, curado, você vai poder tomar essa decisão. Se a outra pessoa não mudou, você fez o que a gente está falando aqui, e a outra pessoa não mudou, você avançou, você está lá na frente, a outra pessoa escolhe continuar no erro, então você vai ter que tomar uma decisão, provavelmente, ou de continuar lutando, ou então de deixar essa pessoa. Mas priorize você, cuide de você. Hoje eu sou outra pessoa, né? Vida transformada, o meu eu, hoje eu tenho paz, alegria, tudo que eu não aprendi lá atrás no mundo, hoje eu aprendi aqui nas aulas da terapia do amor. Muito mais feliz, realizada, não dependo de pessoas e coisas para ser feliz. Hoje eu tenho tudo o que eu preciso. Minha vida antes era meio conturbada, né, com problemas de vícios, brigas, discórdia, mal entendidos muito fortes, até gerando entre famílias também, guerra entre famílias também, entendeu? Aprendi a ser uma pessoa respeitadora, entender o outro lado também. Inclusive, graças à terapia, eu encontrei uma pessoa aqui, entendeu? Eu estou muito feliz, graças a Deus estou muito feliz. Não paro, toda quinta a gente está decidido a mudar e construir uma vida nova. A carioca Priscila estava de passagem por São Paulo e não perdeu a oportunidade de escutar pessoalmente as lições. Eu me emocionei demais porque ela falou: Priscila, você vai ver a emoção que é. A partir do momento que eu coloquei o pé, só mesmo por fora, eu já comecei a chorar. Então ele fala com o casado, com quem está namorando e com os solteiros que não tem namorado, não tem ninguém. Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Então, Carlos e Cristiane, todo mundo dizia que no caso de vocês não tinha jeito. Até vocês diziam, não tinha mais jeito. Sim, né? sim. Mas você conheceu a terapia do amor e veio começar a se curar. O que aconteceu nesse período de 8 meses que você fez a terapia do amor sozinha? Sozinha, então. Eu fui para trazer ele de volta. Só que não era isso. Eu que precisava de o cuidado, boas maneiras, boa atitude, ouvir que eu não ouvia, eu não dava espaço para ele falar. Eu sempre era a primeira, eu sempre queria ser a primeira. Você teve que aprender a respeitar. A partir do momento que eu comecei a mudar a minha atitude, colocar em prática o que eu ouvia lá, e assim eu fui trabalhando, eu fui mudando. Ele vinha, eu já deixava a roupa dele limpa, ele vinha com as roupas, ele levava limpa. Eu já fiz começar a fazer o contrário, já fui fazendo o contrário. Vocês estavam separados? Separados. Sim. E aí ele começou a ver a mudança. E quando ele chegava em casa, a gente não estava. Eu estava na palestra. E ele perguntava para os meninos depois onde que a gente estava, porque a gente não ficava em casa. E aí foi passando, aí eu já fui dando resposta, já fui conversando melhor, eu já fui sendo mais serena com ele, coisa que eu gritava, eu fazia um escândalo. Eu imagino, Carlos, que você deve ter visto uma diferença grande, né? O que está acontecendo? Sim, de início assim eu queria saber onde eles estavam. Que como ela falou, eu chegava lá e não tinha ninguém. E teve uma ocasião até que eu proibia eles de irem, sem saber aonde eles estavam indo. Porque eu queria ver eles, não ela, eles. Então eu chegava lá, não tinha ninguém. Aí eu peguei e falei com meu filho: onde é que vocês estão indo? Aí ele me falou. Eu falei: pois então vocês não vão mais, estão proibidos de ir, porque quando eu chegar aqui tal dia, vocês têm que estar aqui. E quando eu cheguei lá não tinha ninguém. Aí eu falei assim: então se o único jeito de eu ver eles é ir aonde eles estão indo, então eu vou lá. Aí foi assim que eu cheguei. Como que está o casamento de vocês? Você chegou na palestra, você namorava com ela? Você ainda estava no outro relacionamento? Não, eu já tinha. Eu estava sozinho, não estava no outro relacionamento. Mas você não queria voltar com ela? Não, eu só queria ver eles. Aí quando eu cheguei na palestra... só ver os filhos? Quando eu cheguei na palestra, eu fiquei sentado no último banco e eles lá na frente. Aí teve a palestra e aquilo foi me tocando. Aí foi que eu decidi sair de onde eu estava e ir lá sentado do lado dela. E o que aconteceu? Como mudou isso tudo? Porque você tinha mágoa, ódio dela, você já tinha estado com outra pessoa, você também ficou muito magoada quando soube que ele estava com outra pessoa. Então, como que tudo isso foi curado e resolvido? Ela já tinha curado, ela estava curada, só que eu não. Aí já era comigo, aí já precisava eu, né?
Aí quando eu perdoei ela, aí sim, desde esse dia em diante, aí sim a gente teve um relacionamento, um respeito. Porque o que faltava dentro de casa era respeito. Tanto da minha parte quanto da parte dela. Porque a pessoa ouve assim e fala assim mesmo, então ela era a culpada. Não, ela não era só ela a culpada. Eu também era o culpado. Eu também tinha meus defeitos, eu também tinha as minhas falhas. Então quando eu também me curei, que tive também uma direção na palestra, um acompanhamento, aí sim a gente veio ter um relacionamento, um casamento de uma forma certa, correta, né? Como vocês estão hoje? Hoje eu tô, o meu esposo, assim, como é que eu posso dizer? Hoje ele é o meu ponto seguro, né? Porque hoje eu não tenho só um marido, hoje eu tenho um amigo. Hoje eu respeito, hoje eu dou espaço para ele falar. Hoje eu sei ouvir, eu sei o momento certo de falar com ele. Eu venho, assim, me modelando todos os dias, né? Tudo que é passado, não, isso daí é bom, eu preciso disso. Eu já aceito, né? Eu já sou mais humilde para ouvir que eu tenho, que ainda mudando, né? Porque ele voltou, nós casamos, que eu vou... Não, eu tenho que trabalhar ainda mais. Então, hoje, meu esposo, assim, é o meu pedacinho, né, mãe? Então, pedacinho do céu. E assim, a gente mostra para os nossos filhos que hoje nós somos uns pais que estão ali pronto para ajudar, para ouvir, porque em casa são 4 homens, né, e só eu de mulher. Então, eu digo, eu tenho que ter discernimento, sabedoria para ouvir cada um e orientar cada um. Hoje eu sou uma mulher sábia. Antes eram 5 homens, então. Hoje eu sou uma mulher sábia, então hoje eu amo meu esposo, né? Hoje meu esposo é tudo, assim. Então teve jeito para vocês quando vocês deram ouvidos às orientações e colocaram em prática. Simples assim, não é? Não é bicho de 7 cabeças. Na verdade, tem que vencer a teimosia, o orgulho, o achar que sabe, o achar que não tem mais jeito. Tem que vencer isso e dar a chance a si mesmo, dar a chance à terapia do amor. Então, você que acompanha essa programação e você está vendo aí, através da história do Carlos e da Cristiane, você está vendo se teve jeito para eles que não achavam que tinha mais jeito, então vai ter jeito para você. Mas o único jeito de dar início a isso é você comparecer à palestra nesta quinta-feira. Às 10 horas da manhã e às 8 horas da noite, Cristiane e eu estamos aqui no Templo de Salomão. Às 15 horas, o Cucato com a Cíntia. Mas lembre-se, você que nos assiste em qualquer parte do Brasil, a Terapia do Amor acontece aí perto de você, na sua cidade. Se você não pode vir aqui no Templo de Salomão, ligue agora para 011-3573-3535. Ou acesse o site terapiadoamor.tv para o endereço mais próximo a você. E dê início à restauração da sua vida e depois do seu casamento. Da sua vida primeiro, depois do seu casamento. Por isso, mesmo que você venha sozinho ou sozinha inicialmente, vai ter jeito, porque você vai dar o primeiro passo, tá bom? Nós queremos agradecer vocês pela história, continuem firmes. Nesta quinta-feira, além de tratar dos casais, os solteiros também terão a sua oportunidade. Muitos que dizem assim, eu cuido de todo mundo, mas quem cuida de mim? Preste atenção. Você cuida de todo mundo, dos familiares, dos clientes, do patrão, dos filhos, do animal de estimação. Talvez cuide até de estranhos, com trabalho voluntário. Mas quem cuida de você? Por que você dá tanto amor e atenção, mas não consegue receber? Palestra especial nesta quinta-feira com Renato e Cristiane Cardoso, na Terapia do Amor. Dê o primeiro passo para cuidar de você, sozinho ou acompanhado, nesta quinta-feira, às 10 horas, 15 horas e 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Você cuida de todos, mas quem cuida de você? Este vai ser o enfoque da palestra desta quinta-feira.
tanto para casais quanto para solteiros, que sentem na pele isso, Cristiane. São pessoas prestativas, pessoas que ajudam todo mundo liga na hora que precisa, mas quando elas se veem sozinhas, precisando de alguém, elas literalmente estão sozinhas. Eu nunca vou me esquecer de uma mulher que veio falar com a gente, que ela cuidou dos pais quase que a vida toda dela. E ela já estava aos 30 e tal anos e ela nunca tinha tido nada em relação ao amor, porque ela sempre estudou, trabalhou para cuidar dos pais, para dar o melhor, tirou os pais da miséria, deu para os pais tudo, mas agora ela estava numa idade que ela não tinha. Os pais estão velhinhos, né? Eles já estão bem, já têm uma casinha e tudo mais, e ela não tem uma família. Ninguém ela vai cuidar ficou dela. Cuidando dos pais e agora ela não tem uma família. Muito louvável a atitude dela em relação aos pais, mas ela esqueceu da vida amorosa dela. E talvez você vive uma situação assim, onde você se entrega, você se dá, tudo que você faz bem feito. Tanto é que as pessoas contam com você, as pessoas ligam para você, clientes dependem de você, familiares contam com você. Você é uma pessoa muito confiável. Mas e você? Quem cuida de você? Esta é a pergunta. O começo desta mudança está aqui. Você tem que começar a mudar a maneira de pensar. Você acha que simplesmente porque você se dá, você ajuda todo mundo, que um dia vai aparecer um príncipe no cavalo branco e vai salvar você. E não é assim. Você tem que começar a ser intencional sobre criar uma vida amorosa de sucesso. Você tem que ser intencional, como você foi nas outras áreas da sua vida. Tudo que você tem hoje foi com foco, com sacrifício, com intenção. Você disse, eu vou fazer isso, eu vou ter aquilo, eu vou conseguir o outro. Você foi e fez. Nada aconteceu assim, do nada. E também não vai ser na sua vida amorosa. Então você tem que dar o primeiro passo. Comece nesta quinta-feira, nós vamos ajudar você a dar esse primeiro passo, cuidando de você em primeiro lugar, tá bom? Vamos conhecer a história do Cristiano e da Luana, que se encontraram. Hoje eles têm alguém que cuida deles, um ao outro. Mas não foi sempre assim. Vamos conhecer a história deles. O dia do meu casamento foi um dia muito especial, onde eu estava me preparando, para o meu marido. Então eu acordei já muito feliz. Era um momento para mim único. Eu estava muito calma, mas só que assim eu queria dar o melhor naquele dia para ele. Eu queria estar muito bonita para ele. Então eu fui para o salão de beleza, cuidaram de mim, me deixaram muito linda. E assim, eu estava naquela expectativa de chegar na igreja. Eu levantei logo cedo e não conseguia pensar nem em roupa, no terno, como é que eu ia ficar. Eu fiquei na expectativa de como ela ia estar. Como ela ia estar vestida, o cabelo. Fiquei na expectativa daquele momento. De repente eu escutei a voz dela, ela fazendo uma declaração para mim. E ela falou dos nossos momentos juntos, do tempo que levamos para chegarmos ao nosso casamento, das conversas, das carinhas que ela mandava para mim. E eu ri bastante, mas também me emocionei muito. Aí eu falei para ele sobre os momentos que passamos juntos, eu fiz uma declaração de amor, ele ainda estava no altar, eu estava do lado de fora da igreja. Aí quando eu entrei, assim, foi um momento único, aonde eu vi ali que eu estava me preparando para o grande amor da minha vida. Ele estava no altar me esperando e eu estava muito feliz. E ali nós selamos a nossa união. E foi algo que eu guardo para sempre como se fosse hoje. Foi um momento inesquecível na minha vida. Ver ela vindo sabendo que eu ia viver com ela pro resto da minha vida, a pessoa que eu mais amo. E ali é difícil explicar exatamente o meu sentimento na hora, mas foi o dia mais feliz da minha vida, ver ela vindo em minha direção, no altar. Mas nem sempre foi assim. Eu me casei jovem, aos 17 anos.
eu tinha uma base familiar. Eu achava que eu ia conseguir colocar em prática tudo que os meus pais colocaram no casamento deles, mas não foi bem assim. Fui para um relacionamento jovem, né? E assim, eu não era uma pessoa sábia. Quando tinha conflitos, eu não sabia resolver aquele problema. Mas minha vida nem sempre foi alegria, felicidade. Eu era um homem que tinha uma atitude muito negativa. Eu era um cafajeste, eu enganava as mulheres e brincava com os sentimentos dela. E aí, um dia eu decidi me casar. Eu achava que ia ser diferente, que eu tinha achado a pessoa certa. E foi onde eu sofri, que eu colhi tudo aquilo que eu passei, né? Eu traí, fui traído. Então a gente discutia e eu ficava chorando, eu guardava para mim, eu era muito sentimental e eu não sabia como resolver aquela situação. Então foi aumentando, cada dia que passava a gente não conseguia conversar, a gente foi se distanciando e foi assim que eu cheguei na terapia do amor. Eu estava divorciada, triste, angustiada, desacreditada que eu poderia ser feliz novamente. Eu não pensava de forma nenhuma em me casar, porque eu estava muito machucada, magoada. Eu não acreditava que eu poderia ser feliz. Então eu não pensava em casar novamente. E aí eu me decepcionei com o casamento, decidi me separar. E foi assim que eu cheguei na terapia do amor, né? Divorciado, destruído, desacreditado, não acreditava mais no amor. E tinha tomado uma decisão de não me casar novamente, seguir a minha vida. E foi nas palestras da terapia do amor, aonde eu fui aprendendo como ser uma mulher de verdade. Foi aonde eu fui aprendendo como tirar aquela frustração de dentro de mim. Eu curei o meu coração, as frustrações, a tristeza. Eu tinha aprendido antes que ser macho, né, seria ficar com várias mulheres. E aqui não, na terapia eu aprendi que ser homem é aquele homem que respeita, que se valoriza e valoriza a mulher que está ao seu lado. Eu me tornei uma mulher forte no meu dia a dia, nas situações do dia a dia, não só no relacionamento, mas com a família, no meu profissional. Então agora eu sou uma mulher diferente, uma mulher forte, uma mulher que sabe o que quer e que não vive na base das emoções. E ali eu conheci a Luana, que também fazia ali, participava das palestras. E aí eu entendi o que eu tinha que fazer a partir desses ensinamentos. E foi tudo aconteceu lá nas palestras da terapia do amor e foi aonde eu encontrei o Cristiano. E hoje nós somos casados, nós somos felizes, hoje existe cumplicidade, amor, fidelidade. Minha esposa é excepcional, ela é uma grande mulher, está sempre comigo, sempre ao meu lado, me apoia em tudo que eu faço, me respeita, ela segura em minha mão mesmo, somos amigos, somos marido e mulher e estamos sempre juntos e eu a amo muito. Eu tenho esse homem maravilhoso, carinhoso, que me trata bem, me surpreende a cada dia. Ele me dá um presente, né? Uma surpresa sempre. E assim, eu sou muito feliz de estar ao lado dele. Eu procuro fazer o melhor para ele e eu me sinto realizada com tudo que eu tenho hoje. E eu amo muito ele. Você cuida de todo mundo, dos familiares, dos clientes, do patrão, dos filhos, do animal de estimação. Talvez cuide até de estranhos, com um trabalho voluntário. Mas quem cuida de você? Por que você dá tanto amor e atenção, mas não consegue receber? Palestra especial nesta quinta-feira com Renato e Cristiane Cardoso, na Terapia do Amor.
Dê o primeiro passo para cuidar de você, sozinho ou acompanhado. Participe às 10 ou às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Eu não era insegura, eu era segura até demais. A ponto de ser prepotente, de ser uma pessoa assim muito agressiva. Eu era uma pessoa assim muito arrogante. Eu achava que o mundo girava em torno de mim. Já começou assim desde o namoro, o noivado, a última palavra tinha que ser a minha. E até o casamento eu fui procurar para marcar sozinha, avisei todo mundo e não avisei o noivo. Eu fazia tudo. Que isso? Você marcou o casamento sem falar com ele? 3 vezes. 3 vezes. É assim, eu tomava a frente de tudo, não me importava com que ele pensava ou falava. Eu trabalhava numa empresa e lá eu era gerente, né? E lá eu tinha que usar autoridade. E essa mesma autoridade eu levava para casa. Então eu não respeitava ele em nada, eu fazia as coisas, não avisava para ele, eu tratava ele com agressividade. Eu não fazia nada dentro de casa, assim, se ele me perguntasse alguma coisa, assim, você viu um casaco, sei lá, alguma coisa, eu falava, eu não sei, você que tem que saber das suas coisas. Eu não me importava com nada. Na verdade, assim, eu não me importava com a vida amorosa. Ela era uma pessoa muito autoritária. Só que como nós não tínhamos referência de um casamento feliz, aquilo que a gente estava vivendo, a gente foi levando. Foi achando que aquilo tinha que ser assim mesmo. Eu tinha um trauma assim de infância, porque assim, eu cresci vendo o meu pai bater na minha mãe. E ele batia todos os dias na minha mãe, e aquilo me revoltava. E a minha mãe falava assim para mim, minha mãe era uma pessoa insegura, e ela falava assim para mim, olha, você nunca deixa homem gritar com você, porque se ele gritar, depois ele parte para agressão. E eu carreguei isso comigo, e ele falava alto, eu já falava mais alto que ele. Eu queria ser feliz, porque eu tive um lar desestruturado totalmente, em todos os sentidos. E eu queria ser feliz, então eu casei para ser feliz e para fazer a outra pessoa feliz, mas eu não sabia fazer. Então a gente brigava de dia e tinha que resolver naquele dia, ou quando não resolvia, nós ficávamos, às vezes, chegamos a ficar 1 mês dentro de casa sem se falar. Acordávamos de manhã, cada um fazia o que tinha que fazer, saía para trabalhar, voltávamos à noite. Era como os 2 amigos morando dentro de casa, é que não era tão amigo assim. Quase não nos falávamos. Eu não podia falar nada ou fazer nada, que já qualquer coisa incomodava ela. Mesmo que estivesse certo, ela olhava o lado negativo da coisa. E chegou um ponto uma vez, que eu lembro depois, isso hoje a gente dá risada falando. Mas para mim aquilo foi o cúmulo. Ela estava falando já fazia pelo menos uns 30 minutos. E eu falei, não vou brigar mais. 30 minutos, não deu para aguentar mais. Eu me ajoelhei na frente dela, juntei as mãos assim, pedi, pelo amor de Deus, só para de falar. E a gente foi levando isso. Como a gente fala no português mais claro, foi empurrando com a barriga. Mas chegou uma hora que eu não aguentei mais. Em tudo eu estava errado. Então eu falei, chega, eu não aguento mais. Isso já estávamos com 5 anos de casado. Finalmente, nesse inferno aí de 5 anos, quem veio primeiro? Foi vocês 2 juntos? Ou? Os 2, porque chegou um momento que ele pediu a separação. E eu, com toda aquela segurança, com todo o meu ali eu vi que ele falou muito sério. Realmente eu tinha problema, mas eu não achava que eu tinha problema. E quando ele pediu a separação, eu falei, eu preciso de ajuda. E aí eu falei para ele me dar mais uma chance, que eu ia mudar. Ele não acreditou. Ele falou, você fala que vai mudar e nunca muda. E aí foi quando nós viemos para palestras, né, para a terapia do amor. E aí eu comprei o livro Casamento Blindado. E ali eu comecei a ouvir, comecei a praticar tudo que era orientado, que era falado. E li o livro e coloquei em prática tudo que está escrito. E ali foi mudando, até que ele viu a mudança. Realmente foi uma mudança, assim, todo mundo viu. A minha mãe falou, nossa, é outra filha. Mudou. Hoje ela é uma mulher diferente? Totalmente transformada. Coisas que a gente brincava antes e gerava briga, hoje não. Hoje é um momento de alegria. Hoje é sorriso em casa.
Muitas vezes as mesmas coisas que a gente fazia lá atrás, a gente faz hoje. E a gente sorri junto. Como ela mudou, você também melhorou? Sim, porque eu mudei minha postura. Porque eu também não sabia ser marido. Eu não sabia me colocar no casamento. Por mais que eu tentasse falar com ela e ela não aceitasse, às vezes eu queria impor. Nós pensávamos iguais. Então eu queria impor a minha opinião. E eu aprendi que não é dessa forma. Então a gente senta, hoje a gente senta, parece algum problema? Ou um projeto, a gente senta, conversa junto, nada mais a gente faz sozinho. Nada eu faço sozinho, nada ela faz sozinha. Eu respeito ele hoje, como ele falou, eu não consigo fazer nada. A ponto assim, por exemplo, eu vou no cabeleireiro, às vezes eu vou pintar, fazer alguma coisa, eu pergunto para ele, que cor você acha que vai ficar bom? Uma coisa assim, que é coisa de mulher. Mas a gente é tão parceira, a gente trabalha hoje junto. Então, antes que a gente não conseguia ficar um dia junto, hoje nós trabalhamos juntos. Hoje eu continuo sendo profissional, hoje até para mim, né, porque a gente tem nossa empresa, e eu me preocupo hoje em chegar em casa e cuidar das coisas para ele. Eu faço questão, não importa a hora, de chegar em casa e cuidar, fazer comida, ou as camisas dele. Eu falava, meu Deus, nunca vou passar uma camisa. Hoje eu faço questão de cuidar das coisas dele. Não se sente Amélia, não? Jamais, pelo contrário. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing to take with us when we die. Keep this love in its photograph. We made these memories for ourselves. Where our eyes are never closing. Heart. Se você não plantar para a sua felicidade amorosa, você nunca vai colher. You better know, you better know, you better now. I just wanna know you, know you, know you. 'Cause all I know is we said hello, and your eyes looking like coming home. All I know is a simple name. Até Deus teve que plantar o jardim do Éden. Plante você também. Out the door, you'll be mine and I'll be yours. Oh, I know since yesterday, yeah, is everything has changed. Se você quer enviar uma pergunta para nós, respondemos aqui no programa. Faça isso através do site escoladoamorresponde.com. Vamos à próxima pergunta. Eu e meu marido, a gente briga quase todo dia, ainda por motivos bobos, né? E isso acaba desgastando o relacionamento, né? Eu gostaria de uma ajuda de vocês. O que eu posso fazer para poder mudar isso? Muitos casais passam por isso. Nós brigamos por motivos bobos, brigamos por bobagem. Ah, ele deixou o chinelo na sala, aí a gente brigou por causa disso. Ah, ele chamou a atenção do nosso filho, eu não gostei, a gente brigou por causa disso. São coisas aparentemente bobas e é isso que eles veem. Mas, na verdade, o que eles não estão vendo são as raízes por trás desses problemas bobos. Então, os casais não conseguem resolver o problema porque eles não sabem qual é o problema, na verdade. Por exemplo, você briga porque o copo está fora do lugar. Você pensa que o problema é o copo fora do lugar. Você não sabe que o problema está dentro de você, que você é uma pessoa controladora, que tudo tem que ser do seu jeito. Então, quando o copo está fora do lugar, esse problema que você tem dentro de você, ele aflora, ele é exposto. Então, você briga com a pessoa. Quer dizer, as pessoas não sabem identificar isso, elas só veem um copo fora do lugar. Elas só veem, por exemplo, que ele não gosta de conversar. Ele pensa assim, eu não gosto de conversar. Ou ela pensa, eu gosto do copo no lugar. A pessoa pensa que esse é o problema, mas isso aí não é o problema. Por isso que você vê as brigas com coisas besteiras, porque as besteiras, na verdade, estão expondo
uma coisa muito mais profunda que está ali escondida dentro de você que você nem imagina você ter. Pense numa árvore. Pense numa árvore. Então você tem as folhas, os galhos, o tronco, você tem o solo, a terra, e debaixo da terra você tem a raiz. Se não fosse aquela raiz ali, não haveria nada acima da terra. O que você vê acima da terra, que são as brigas do relacionamento, são as coisas visíveis, os probleminhas, as bobagens que você diz. A gente briga por bobagem. Então, por isso você pensa, eu não sei por que a gente não se dá bem, a gente não dá certo. Aí começa a dizer assim, a gente é incompatível. Há incompatibilidade de gênios. As raízes, elas só aparecem nas bobagens. Porque, na verdade, ela está ali. E ela tem que aparecer de alguma forma. E é nas bobagens do dia a dia. Por isso que, às vezes, você vê só os problemas do casal só acontecem depois do casamento. Por quê? Porque eles começam a ter um dia a dia junto. Antes de casar, não tinha esse dia a dia junto. Não tinha questão do copo fora do lugar, não tinha nada disso. Então, a pessoa, ela consegue maquiar essas raízes que ela tem. Ela consegue não deixar ninguém ver aqueles problemas que ela tem no interior. Então, se eu quero me livrar da árvore, Cristiane, o que eu tenho que fazer? Você tem que lidar com a raiz. Não é cortando a árvore, é lidar com a raiz. Tem algum problema na raiz. Tem problema ali. Você tem problema, às vezes, tem um pensamento errado, como nós vimos hoje, né? A Cristiane pensava assim, homem tem que como é que ela falou? Tem que lidar tem que estar em controle do homem, né? Homem não pode mandar em mim, eu que tenho que mandar no homem. Então, isso aí estava lá na raiz, Renato. É por isso que ela não respeitava o marido, por isso que ela maltratava ele. Então, para resolver o problema da árvore, se o problema você acha é a árvore, as folhas, os galhos, os frutos podres, você só vai resolver isso cortando a raiz. Então, o nosso trabalho tem resultado nos casais e nos solteiros porque nós não ficamos perdendo tempo com galhos e folhas. Nós vamos direto na raiz do problema. E se você quiser resolver o seu problema de vida amorosa, você, amiga que nos escreveu, que nos mandou o seu áudio, você quer parar de brigar por bobagens com seu marido e salvar o seu casamento, parar de desgastar o seu casamento? Então venha, participe da Terapia do Amor nessa quinta-feira. E comece o tratamento, não vai ser uma vez só não. Você vai fazer esse tratamento e vai cortar essa raiz da árvore aí, tá bom? Bom, vamos ficando por aqui. Se você quiser mais informações, acesse o nosso site escoladoamorresponde.com e sintonize amanhã para mais dicas de amor aqui para você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Você quer uma direção prática para lidar com os desafios da vida a dois? Você precisa do novo livro Casamento Blindado 2.0. A sua caixa de ferramenta para prevenir e resolver problemas de relacionamento. Nesta edição ampliada e atualizada, Renato e Cristiane Cardoso trazem novas experiências e conselhos para você vencer tudo que se levanta contra seu casamento. Novos capítulos, 33% a mais de conteúdo, incluindo como lidar com filhos do casal ou de outros relacionamentos, as ameaças nas redes sociais e questões financeiras. Faça um upgrade do seu relacionamento. Casamento Blindado 2.0. É ler, praticar e ver os resultados. Já nas melhores livrarias ou pelo site casamentoblindado.com. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.